vamos falar um pouquinho sobre as patologias urinárias. Infecção urinária, né? Vamos falar um pouquinho do que é a infecção urinária. É a presença de micro-organismos em algumas partes do trato urinário, né? Então, o que a gente pode estar falando nisso? Nessa imagem, vocês estão vendo aonde a gente pode ter esse tipo de infecção. E a causa mais comum é a contaminação por alguma via ascendente, né? Quais são os fatores que podem me levar a ter uma infecção urinária? Uma obstrução urinária, corpos estranhos, como por exemplo a utilização de sondas, doenças neurológicas, bexigas neurogênicas, doenças sexualmente transmissíveis, infecções ginecológicas e higiene inadequada, né? São fatores que podem ocasionar uma infecção urinária. Em mulheres a gente sabe que a infecção urinária é recorrente pelo canal da uretra ser mais encurtado, secagem incorreta de trás para frente após urinar ou defecar, pouca higiene, isso acaba sendo mais comum em mulheres obesas que têm condições socioeconômicas mais precárias, em gestações e até mesmo diabetes. Já nos homens, em caso de infecção hospitalar, quando eles fazem a utilização de catéter vesical, algo relacionado a isso, quando a próstata está aumentada, com isso faz com que, dificultando o esvaziamento da bexiga, a gente vai fazer o quê? Uma retenção urinária, sexo anal sem preservativo e a fimose, que é aquela presença do prepúcio, aquela pele que acaba recobrindo a glande. A gente sabe com isso, acaba juntando sujidade, urina, a gente tem uma facilidade maior em ter uma infecção urinária, né? Nessa imagem vocês estão conseguindo visualizar quais são os tipos que a gente pode ter. Infecção urinária na bexiga, infecção urinária na uretra e infecção urinárias no rins. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre glomerulonefrite, né? E o que a gente tem para falar sobre a nefrite, né? A nefrite é o resultado de um processo inflamatório difuso dos glomérulos renais, tendo como base um fenômeno imunológico, né? Esse fenômeno a gente sabe que ele é responsável quando ocorre uma substância estranha, né? E faz o quê? Age na circulação, levando aos setores de defesa do nosso organismo. O nosso organismo, para se defender, produz um anticorpo e a reunião do complexo antígeno-anticorpo pode depositar nos tecidos, criando uma lesão inflamatória. Quando acontece isso no tecido, porque ele acaba sendo atingido, há uma lesão, é onde a gente denomina-se de glomerulonefrite, né? Que seria essa inflamação nos glomérulos, certo? Quais são as causas? Infecções por vias aéreas superiores, mal curada, faringite, amidalite, sinusite e certos medicamentos, né? Então, o que a gente sabe? O que eu vou conseguir perceber com isso de sintomas? Náusea, vômito, fadiga, dor, dificuldade para urinar, né? Ausência mais prejudicada na minha urina. Vou fazer um tratamento com uma alimentação adequada e vou fazer uso de antibióticos e diuréticos. Na imagem vocês conseguem ver que eu vou ter uma quantidade maior de proteína na minha urina e vou ter também uma quantidade de sangue na minha urina, que vai ser o diferencial nessa situação. Temos também a pielonefrite, que é uma infecção bacteriana que acomete a pelve renal, os túbulos e os tecidos intersticiais, né? Que pode tanto atingir um como os dois rins, né? Ela pode ser tanto aguda como crônica e pode ter um agravamento, fazendo com que esse paciente possa vir a ter uma insuficiência renal, uma hipertensão renal e até mesmo uma calculose renal. E aí, quais são as causas que eu vou ter nesse processo? Refluxo uretrovesical, litíase renal e outros tipos de infecções, né? Então, vocês estão visualizando uma imagem de um rim normal e um rim onde eu já tenho pus, inflamação, cicatriz,
que é o caso de uma pielonefrite. Quais são os sintomas que eu vou ter? Dificuldade para urinar, uma dor lombar, vou ter uma proteinúria, vou ter um cansaço maior, né? E eu vou tratar de que forma? De forma medicamentosa e vou ter que fazer uma hidratação tanto oral como endovenosa. Em alguns casos a gente precisa de internação por motivo de fazer a hidratação endovenosa, tá? Temos também a litíase renal, que é a presença de cálculos ou cristais no sistema urinário formado por depósitos de substâncias cristalinas e até mesmo de granulomazinhos, tá? A pedra acaba passando pela uretra e pela bexiga, né? Às vezes ela acaba se alojando. Frequentemente é uma dor muito intensa quando essa pedra passa no canal, onde a pessoa precisa imediatamente tomar medicações fortíssimas, né? Quais são os fatores que vão fazer com que eu venha a ter uma litíase renal? Infecção urinária de repetição, obstrução, uma deficiência de vitamina A, né? Entre uma hereditariedade nesse processo renal, entre outros fatores. Quais são os sintomas que eu vou ter? Uma dor lombar que vai irrigar ali para minha região pelve bem intensa, né? Vou ter náusea, vômito, dificuldade para urinar, né? Uma quantidade excessiva. Então, assim, eu vou várias vezes ao banheiro e tirando isso, a dor é insuportável, né? Eu vou ter que tratar isso com analgésicos potentes por motivo da minha dor, vou fazer uma hidratação e também preciso ter uma alimentação totalmente adequada, tá? Nessa imagem vocês conseguem visualizar que nós temos tanto o cálculo nos rins, como um cálculo na uretra também, tá? Que a pedra vai ficar alojada. Então, vocês conseguem ver das duas formas como elas ficam alojadas, né? E quais são os fatores que acabam acometendo. Nessa matéria, eu consegui mostrar um pouco para vocês do que era a infecção urinária, né? Que a gente sabe que é a presença de micro-organismos lá no trato urinário. Falamos um pouquinho sobre a nefrite, que é um processo inflamatório, né? Que tem como base algum fenômeno imunológico. Falamos também um pouquinho sobre pielonefrite, que é uma infecção bacteriana que vai atingir algumas partes dos meus rins, como da pelve renal, como do tecido, como dos meus túbulos. E lembrando-se que ela tanto pode ser uma infecção aguda como crônica também, lembrando que ela pode me levar até uma insuficiência renal, né? E falamos também sobre a litíase renal, que é a presença de cálculos ou cristais no sistema urinário, né? Que ali tem um depósito de substâncias tanto cristalinas como de granulomas, né? Espero que vocês tenham absorvido bastante essa matéria. Encontro vocês, se Deus quiser, na próxima aula. Até mais.